Olá, tudo bem? Eu sou o professor Elias Barreiros e a gente está começando nossa terceira aula de responsabilidade social e ambiental. A gente pode ir para o quadro para a gente ver o título da nossa aula de hoje. Então está aí, Políticas Socioambientais e a Gestão Corporativa. E esses são os nossos objetivos. Então, a ideia da unidade é apresentar as políticas socioambientais, refletir sobre a responsabilidade social para o desenvolvimento sustentável. Então, a gente vai procurar fazer uma apresentação de algumas políticas públicas ambientais no Brasil e no mundo. Lá no livro, na terceira unidade, você tem inclusive um bom histórico sobre essas políticas públicas ambientais no Brasil. A gente não vai passar por esse histórico aqui na aula de hoje, mas é importante. Então, vá lá ao livro e dê uma estudada. Interessante saber como que as coisas foram se processando ao longo de nossa história. Então, falaremos sobre políticas socioambientais e a gestão corporativa. Como questões norteadoras da aula, a gente pode destacar alguns pontos. A primeira pergunta que a gente está propondo para essa aula é: as políticas socioambientais e a gestão corporativas estão refletidas no nosso cotidiano? De que forma? Podemos perceber isso? Conseguimos perceber isso? Nosso desafio é compreender as políticas públicas ambientais em nosso país e no mundo, tendo em vista a onda capitalista, conforme já estudamos, e a sua conciliação com o meio ambiente. Iremos focar nosso estudo na consolidação da sociedade baseada na produção e na intensa aplicação das tendências do nosso século, retratado pelas novas tecnologias, tanto de informação quanto de comunicação, as novas mídias, as novas formas de entretenimento e outros que influenciam ou influenciaram demais a nossa forma de viver. Portanto, hoje a gente vai tratar da questão ambiental, obviamente, como a gente tem feito. Vamos, mais uma vez, nos referir aí às políticas públicas ambientais e a alguns elementos que nos provocam a refletir acerca do capitalismo, sobre a maneira como o capitalismo se processa em sociedades como a nossa e de que forma que a gente pode refletir ou pelo menos olhar de forma crítica a todo este contexto social, contexto histórico, especialmente no que se refere ao impacto desse modelo de sociedade, desse modelo de produção em relação às questões sociais e ambientais. Lembrando que a nossa disciplina, ela fala sobre responsabilidade social e ambiental, portanto, nos interessa também pensar os aspectos sociais relacionados ao nosso sistema, ao nosso modelo de produção. A gente vai tratar um pouco isso. Vamos lá para o quadro para a gente ver a nossa situação geradora de aprendizagem. Oh, desculpe, gente. A gente vai primeiro para o nosso vídeo de abertura e, na sequência, a gente volta com a nossa situação geradora de aprendizagem. Olá! Esses dias aqui no Centro Acadêmico, a gente está organizando uma ação para ajudar com alimentos e roupas uma comunidade rural que fica aqui perto da nossa faculdade. É que aconteceu um acidente ambiental bem na região dessa comunidade e os moradores agora estão desabrigados e a maioria perdeu quase tudo. O mais complicado é que esse acidente foi causado por uma das maiores empresas aqui da região, em que muitos moradores inclusive trabalhavam. É só quando acontece uma tragédia dessas que a gente para pensar na quantidade de acidentes e agressões ao meio ambiente causados pela falta de responsabilidade social e ambiental de empresas e também do próprio poder público. Na unidade 3 de responsabilidade social e ambiental, vamos falar justamente sobre esse tema. Nessa unidade, você vai ver como políticas públicas socioambientais e uma gestão corporativa ambiental correta podem evitar acidentes como esses dos quais a nossa comunidade está sendo vítima. Aqui no Centro Acadêmico, a gente está muito atento ao fato de que o cenário mundial está mudando. A cada dia, as empresas que praticam a gestão corporativa têm incluído o meio ambiente e a pessoa humana em suas estratégias empresariais. Por que então muitas empresas ainda insistem em não levar esses dois pontos em conta? O meio ambiente e o ser humano. Talvez esteja na hora de pensarmos em ideologias ambientais que tenham uma visão do todo e não apenas de mercado.
dando a mesma importância para ideias aparentemente opostas, como o capital, o lucro, o meio ambiente e as necessidades humanas, você vai ver que poderemos desenvolver políticas públicas muito mais eficientes do que as praticadas hoje para um desenvolvimento sustentável. Para isso, nessa unidade de estudo, você vai conhecer conceitos como ecomarxismo ou ecossocialismo. Vai ver também que, para verificar o comprometimento das empresas que praticam a gestão corporativa com as gerações futuras do planeta, devem ser levados em conta uma série de indicadores e de índices de sustentabilidade. Uma economia vigorosa, sistemas naturais preservados e uma comunidade com suas necessidades satisfeitas são sinais de uma gestão ambiental de êxito. E para que tudo isso dê certo, existe uma aliada poderosa: a tecnologia. Ao contrário do que muita gente pensa, a tecnologia é muito importante para o meio ambiente e deve ser integrada aos sistemas de administração empresarial. Muito bem! E para trabalhar todos esses conceitos dentro de um contexto prático, você tem uma ajuda extra: a SGA da unidade. Nessa SGA, você acompanhará Arnaldo, que vem enfrentando problemas depois que uma empresa decidiu construir uma represa próxima à sua cidade, Santa Cruz da Serra. Quer conhecer os desafios que Arnaldo irá enfrentar e o conteúdo completo da unidade? Então acesse o livro didático, as web aulas e todo o material complementar que está disponível no seu ambiente virtual. E também não deixe de fazer os questionários de pré e pós-aulas de cada sessão. Enquanto isso, a gente aqui no Centro Acadêmico continua o nosso trabalho. Nos veremos no final dessa unidade. Até lá! Aí, agora sim, nosso vídeo de abertura. Vamos ao quadro, então, pensar os conteúdos, os conhecimentos importantes aí para a gente iniciar a nossa reflexão de hoje. Pensar de maneira geral, né, a questão ambiental, a crise ambiental e social, o desenvolvimento sustentável. Pensar as contradições do desenvolvimento sustentável. Então, dentro da perspectiva que a gente vai ver hoje na aula, a ideia de desenvolvimento sustentável dentro do modo de produção capitalista, ela é questionável. E a respeito da abordagem ecológica e social para o estudo de políticas socioambientais e gestão corporativa. A nossa situação geradora de aprendizagem, conforme foi apresentada previamente aí no nosso vídeo de abertura, é a história de Arnaldo, que vive em Santa Cruz da Serra, local em que será construída uma represa pela empresa Guimarães S.A., a qual informa que a construção gerará inúmeros benefícios, dentre os quais se destacam. Então a empresa chama a atenção, o Estado e o município também chamam a atenção que o empreendimento vai trazer energia elétrica, reservatório de água. Essas são as contrapartidas que a empresa está realizando pelo impacto que ela está causando ali. Prática de esporte, pesca e criação de peixes, serviço de controle de enchentes. E aqui a gente está falando de tecnologia, né, de novas tecnologias capazes de proporcionar uma maior qualidade de monitoramento em relação às questões ambientais. Então, lazer e entretenimento, além de geração de muitos empregos. Por outro lado, Arnaldo diz que perderão uma expressiva porção de terra produtiva e que haverá impacto ambiental pela interrupção da piracema. E ali há pessoas que vivem da pesca artesanal, além do êxodo rural e da história de um povo que literalmente vai por água abaixo. O município e o governo do estado, por sua vez, justificam que a necessidade de geração de energia elétrica pela represa, ela requer menor investimento se comparado a outros modelos, como, por exemplo, as termoelétricas, que são muito mais caras e muito mais poluentes. Então, é colocado esses dois modelos de geração de energia e aí argumenta-se, esse argumento é recorrente no Brasil, né, a partir da ideia aí de construção de hidrelétricas. Então argumenta-se que este modelo de geração de energia ele é mais limpo, mais barato, provoca menos impactos. Mas será que não causa impactos consideráveis? E aí algumas perguntas a gente pode fazer, né, e nos fazermos. Todos nós precisamos de energia, a indústria precisa de energia para produzir. Então, um país que desenvolve a sua indústria da maneira como ela é hoje, um país necessita de muita energia. Então, normalmente se coloca em questão, em debate, a ideia de que essa produção de energia ela é necessária, apesar dos impactos que ela pode causar ali localmente.
Então, vai haver terras que serão alagadas pela represa, pessoas que moram ali ou se têm propriedades ali serão removidas e assim por diante. Pode causar algum impacto na cidade, etc. Em geral, argumenta-se que a necessidade da energia ela é maior do que o impacto que se causa. Então, se coloca o interesse social, o interesse nacional em relação à produção de energia numa hierarquia maior do que o impacto que é causado nas populações que são atingidas localmente por esses empreendimentos, por essas obras. Em geral, esse é o contexto que se dá em praticamente todas as grandes obras relacionadas à construção de hidrelétricas. Em geral, esses são os argumentos, que se gera emprego, que a energia é necessária, que o modelo de produção que a gente tem, ele exige muita energia e, portanto, a gente precisa suprir essa demanda industrial, que a gente não cresce se a gente não produzir energia, já que a maior parte da energia consumida não é pelos indivíduos, né? Não se dá pelo uso de energia doméstica, mas sim pelo uso de energia na produção, de energia que se usa nas organizações de maneira geral. A gente tem mais um vídeo e aí eu volto na sequência para a gente dar início às discussões conceituais de hoje. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Olá, estou de volta. Gente, eu estou tentando responder as questões ao longo da aula, sempre que possível. Então, ao longo da aula, quando forem surgindo dúvidas, quando você quiser algum tipo de esclarecimento, é só enviar para o nosso chat da aula, tá? Que, na medida do possível, eu vou respondendo. As questões que não puderem ser respondidas ao longo da aula, a gente vai tentar responder no final. E ainda assim, se ficarem dúvidas, depois temos a aula atividade, que é mais um espaço que a gente pode resolver essas dúvidas, tá? Então, sintam-se à vontade para comentar. Às vezes não é uma dúvida, mas um comentário que você quer fazer, também pode mandar aqui para a gente, que na medida do possível a gente vai construindo esse diálogo ao longo da aula. Mas vamos lá, voltar para o nosso quadro para a gente ver aí a situação problema número 1, seguindo aí a cronologia do nosso livro. Arnaldo vive em Santa Cruz da Serra, local em que será construída uma represa pela empresa, o nome fictício, obviamente, Guimarães S.A. A construtora aponta inúmeros benefícios apoiados pelo município e pelo governo de estado, sob a justificativa nessa construção, para essa construção de produção de energia elétrica barata e geração de emprego. Arnaldo, apoiado por moradores e pelos defensores do meio ambiente, representados pelas ONGs locais, afirma que nenhum estudo prévio de impacto ambiental, isso a gente está falando de um conceito já para a nossa aula, tá? De um conceito ou de um tema importante para a nossa aula, então nenhum estudo prévio de impacto ambiental foi efetivamente realizado no local para justificar a construção da empresa e entende que os moradores perderão uma expressiva porção de terra produtiva, sem contar a interrupção da piracema, que por si só já é um impacto ambiental. Então, já estamos vendo aí um primeiro conflito gerado por essa construção da hidrelétrica. Então, muitas vezes, para quem está distante da obra, para quem não vive perto, para quem não vive na região impactada, muitas vezes a gente nem nota o drama que é para muita gente, de uma hora para outra, ver a sua história, a sua terra, a região onde muitas vezes cresceu, nasceu, ter que mudar completamente, a pessoa ser removida de lá. É interessante porque essas questões ambientais, muitas vezes referem-se, a uma questão abstrata.
Então a gente fala, o impacto na camada de ozônio, aumentou a temperatura do planeta. E muita gente não sente nenhum desses efeitos que, em geral, são considerados tão distantes da nossa realidade. Porém, várias referências vêm apontando e vêm discutindo o fato de que sempre vai ter, em algum lugar do mundo, uma população sofrendo imediatamente os efeitos das questões ambientais. E, em geral, quem são essas populações que sofrem os efeitos dessas transformações, dessas mudanças, os impactos negativos da nossa ação em relação ao meio ambiente? São aqueles que nós chamamos dos grupos sociais mais vulneráveis da sociedade. Em geral, são os mais pobres, né? Em geral, são minorias étnicas, em geral, são pessoas que já têm uma dificuldade enorme de manter e reproduzir as suas condições básicas de existência, né? Então, um exemplo que a gente já até, se não me engano, eu já até citei aqui na aula de hoje, aqui na nossa disciplina, alguns países da Europa, eles enviam todos os resíduos, o lixo produzido em seus países, com consumo altíssimo, para países africanos, que por alguma quantia, por alguma contrapartida, recebem esse lixo, né? Então esse é um exemplo, né, de grupos vulneráveis sofrendo impactos. Outro exemplo é esse da aula de hoje. Populações ribeirinhas, populações que estão ali vivendo do rio ou vivendo próximo ao rio, que em geral sofrem esses impactos negativos. Mas vamos ao quadro novamente para a gente ver um resumo aí dos benefícios e dos questionamentos, né, desse confronto, desse conflito que se estabeleceu. Então, os benefícios são energia elétrica, reservatório de água, prática de esportes. Então, a gente vai fazer a represa, mas a represa ela vai trazer uma série de coisas interessantes para a região. E aí a gente também vai providenciar pesca e criação de peixes, a gente vai ter um equipamento, um sistema de controle de enchentes, a gente vai trazer mais lazer e entretenimento, além de gerar empregos aqui para a região. Por outro lado, os moradores, eles vão perder as suas terras, que são terras produtivas, vai haver impacto ambiental imediato pela interrupção da piracema, e aí quem vive da pesca vai sentir imediatamente os efeitos disso. Isso acontece bastante com as populações indígenas que estão vivendo em regiões afetadas por hidrelétricas em vários lugares do país, populações que muitas vezes vivem intensamente o rio por vários motivos, pesca e por questões simbólicas também, são afetados de maneira bastante intensa por esses empreendimentos. Além do êxodo rural e da história de um povo que vai ali literalmente por água abaixo. O que o movimento está exigindo ali, então, é que sejam realizadas políticas públicas, políticas que, de fato, tragam uma segurança para aquelas pessoas, uma segurança para aquela localidade, que controle as ações da empresa em prol do bem coletivo, em prol do bem comum. Em geral, os movimentos sociais, como o que está se consolidando ali, o que está sendo questionado, entre parceria ali do nosso personagem e da ONG, em geral, esses movimentos e essas ações questionam esses empreendimentos, e para questionar esses empreendimentos exigem que se adotem políticas mais responsáveis. As políticas podem vir via política pública, né? Então, apesar ali de estar sendo colocado que a gente vai ter alguns benefícios nas regiões, os moradores exigem algo mais e começam a questionar o Estado, começam a questionar a sociedade como um todo para a realização ou para a efetivação de políticas públicas mais eficientes. Tem uma pergunta: a intervenção do governo deve ocorrer de forma impositiva? Em quais situações e circunstâncias? Não acho que deva ser, pelo menos na minha opinião, de forma impositiva. Eu acho que já existem instrumentos legais para que haja um controle social desse tipo de empreendimento, que a gente vai ver daqui a pouco, por exemplo, para adiantar para você, através do EIA-RIMA, que são os estudos de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. É uma exigência legal e a gente vai ver que essa empresa aqui não está
realizando, né, esses estudos. Mas vamos voltar aqui só para a gente fazer essa contextualização em torno da ideia de política pública e política ambiental, e aí eu volto ali para o seu questionamento. Eu acho que não acho que se trate de uma imposição do governo. Eu acho que quando há acidentes ambientais, da maneira como a gente viu lá em Mariana, o Estado sim deve agir de forma mais intensa, no sentido de cobrar severamente essas organizações pelo impacto que elas causam. No caso de construção, de obras, de projetos, aí o Estado ele tem outros instrumentos para exercer algum tipo de controle. Quer dizer, a sociedade tem esses instrumentos através do Estado, né, na minha perspectiva. Mas o que são políticas públicas? As políticas públicas têm esse papel, né, de fazer essa relação entre as ações dos indivíduos ou das empresas e a sociedade. As políticas públicas são compostas por planos, ações, programas também, além de instrumentos de planejamento, execução, monitoramento e avaliação. As políticas públicas ambientais, elas têm esse mesmo escopo, mas com foco no meio ambiente. Então, as políticas públicas ambientais vêm da necessidade emergencial de conter a crise ambiental ou a crise ecológica. E aí, o Estado, através do CONAMA, por exemplo, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele pode e deve exercer algum controle sobre esses empreendimentos e esses projetos. O CONAMA é um órgão colegiado, que é representado e composto por vários setores, como órgãos municipais, estaduais e federais, além da sociedade civil e do setor empresarial. Então, são várias entidades e instituições dos diversos setores da sociedade que compõem ali esse conselho, que ele é consultivo e deliberativo, né? E aí, o CONAMA ele vai dispor sobre os estudos de impacto ambiental, que vem na sigla EIA. Você provavelmente já ouviu o termo EIA-RIMA. Normalmente a gente fala junto, né? Que é o estudo de impactos ambientais e o relatório de impacto ambiental. Os relatórios, os estudos de impacto ambiental, eles são relatórios técnicos que avaliam as consequências e os danos ambientais. Nesse sentido, o relatório de impacto ambiental e o estudo de impacto ambiental, eles podem prever determinadas consequências das obras, dos empreendimentos, sejam eles quais forem, e ao prever se avalia se de fato aquele empreendimento ele vai ser importante para a sociedade como um todo ou não, se ele vai causar mais danos do que benefícios ou não. Portanto, ele é um instrumento importantíssimo. O EIA leva em conta todos os elementos locais, benefícios e aquilo que vai ter o menor impacto possível para a sociedade, né? No caso ali, para a localidade. Outro instrumento que a gente tem ali de controle social em relação às organizações ou mesmo aos indivíduos, aos impactos que podemos causar, né, na sociedade, no meio ambiente, é o Estatuto da Cidade, aí nos referindo mais à questão urbana. Esse é um instrumento criado por lei, que deve ser observado pelo município, principalmente para compreender os princípios básicos do planejamento participativo e pela função social da propriedade. Trata-se de um importante instrumento de política urbana. A função social da propriedade é que, mesmo havendo um mecanismo da propriedade privada, essa propriedade ela passa por essa prerrogativa, né? Então, é preciso justificar a maneira como propriedades, daí no caso, a maneira como grandes propriedades, elas impactam ou não impactam na sociedade como um todo, na localidade, na região, no meio ambiente, por aí vai. Então, no nosso caso aqui, a gente tem uma empresa que está propondo, está efetivamente realizando uma obra, porém os estudos de impacto ambiental não foram realizados da maneira como deveriam ser. Isso por si só, a gente vai ver na resolução da situação problema, já coloca aí uma questão para
para a empresa e para a nossa situação. Tem mais um ponto que chega para mim pelo chat. Quais são os principais empecilhos para que políticas públicas eficientes ocorram nos 3 níveis da administração pública? As análises acerca das políticas públicas no Brasil, elas têm apontado já há alguns anos, né, basicamente desde a década de 90, ou seja, desde o período de redemocratização do país, eles têm apontado que as políticas públicas em geral, elas não são construídas junto àquelas pessoas que são os principais objetos dessas políticas públicas. Quer dizer, para dar um exemplo, política pública para jovens. De que forma que os jovens de fato participam da elaboração, da implementação, do monitoramento, da avaliação dessa política pública? Quase nunca. Em geral, um grupo de pessoas, um grupo de políticos, decide aquilo que vai ser realizado para o jovem, né? Políticas públicas para as mulheres. De que maneira as mulheres efetivamente participam da elaboração dessas políticas públicas? Acompanham sua implementação, né? Avaliam o seu processo todo. Políticas públicas para as minorias sociais, como, por exemplo, negros, como, por exemplo, índios, etc. Como que esses sujeitos sociais participam da elaboração, do acompanhamento, do monitoramento dessas políticas públicas? Praticamente não há. Em geral, são colegiados compostos ali pelo governo da vez, pelo governo da situação, né, que vão sentar e decidir aquilo que é bom, o que não é bom para os outros, né? São os nossos representantes. O que se questiona muitas vezes, então, em relação às políticas públicas, para que elas sejam mais eficientes, como você coloca, é que cada vez mais nós, sociedade, devemos participar efetivamente, através de conselhos, através de audiências públicas, da elaboração das políticas que serão executadas em nossas cidades, né, nos nossos estados, na nossa nação. Então, quantos de nós participam dos conselhos, do Conselho da Mulher, do Conselho da Juventude e por aí vai, que são os órgãos que podem, de alguma maneira, interferir na implementação, na elaboração de políticas públicas. Então, este é o caminho, segundo as análises de políticas públicas que eu conheço, ou que eu tenho lido nos últimos anos, que efetivamente é preciso que haja uma participação da sociedade na elaboração dessas políticas, né, na sua implementação, no seu acompanhamento. Vamos tentar resolver a nossa situação problema aqui agora, podemos voltar para o quadro. Então, somente após o resultado, voltando aqui, tá, do EIA-RIMA, que, por exemplo, envolve isso que você me pergunta agora, que o EIA-RIMA envolve essa consulta, tá? Envolve audiências públicas com as pessoas que serão atingidas pela obra. Então, somente após o resultado do EIA-RIMA e a audiência pública que poderá ser avaliado se o impacto ambiental com a interrupção da piracema, o impacto social pela mudança de costume local, valem como preço a ser pago. Quem mensura, né? Quem mensura quanto que vale a minha história de vida? Quem mensura quanto que vale a maneira como eu lido ali com a terra, com o rio, etc. Para muitos é imensurável, né? Mas, enfim, se esse impacto que vai causar vale como preço a ser pago para a geração de energia, uma vez que existem outras formas outras formas de captação de energia que podem ser estudadas e implantadas, fazendo com que os costumes e a natureza não paguem um preço tão alto. Então já temos tecnologias disponíveis para a produção de energia eólica, já temos energias disponíveis para a produção de energia solar, etc. São alternativas que talvez pudessem também ser implantadas, né, para a produção de energia. Mais uma questão, o racionamento de água pode ser considerado uma política pública ambiental? Eu acho que é mais um plano, uma ação imediata para resolver algum tipo de problema pontual. Na medida em que haja um racionamento sistemático, né, que haja um processo aí de que, bom, vamos implantar o racionamento efetivamente na nossa cidade, com rodízio, etc., aí é uma política pública, né? E aí é interessante saber como que é essa proposta, por exemplo, de racionamento,
ela vai efetivamente passar por toda a sociedade, por um debate social para ser implementada. Vamos lá, vamos para a nossa próxima situação, problema. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Vamos lá, vamos para o quadro para a gente ver a nossa próxima situação, problema. Só voltando aqui rapidamente, me ocorreu, né, quando a gente estava falando ali do racionamento, a ideia da política pública é que ela seja efetiva, tá? Que ela seja algo que seja uma política de Estado e não só uma ação, um programa momentâneo de governo. Então, a gente não pode confundir programa de governo como, por exemplo, esse governo que está atualmente na prefeitura, no município, no estado, ele está implementando um determinado projeto. Políticas públicas são aquelas que se efetivam, são aquelas que se transformam em lei, etc. Vamos voltar ao caso de Arnaldo, então. Lembre-se de que a empresa aponta inúmeros benefícios do projeto para o qual não se fez nenhum estudo prévio de impacto ambiental que leve em conta a construção e o impacto nos nativos, né, nas pessoas que moram ali, os quais padecerão com a perda da memória de seu povo. Arnaldo, junto aos locais e todos que o apoiam, elaborou sua reivindicação por meio de um requerimento oficial à Presidência da República, demonstrando o quanto o sistema capitalista está se sobrepondo aos interesses comuns e locais. Para a redação de tal documento, reuniram-se todos na ONG Viva Piracema, apesar da resistência de alguns, inclusive de Arnaldo, uma vez que tal ONG é uma organização que prega os ideais do ecomarxismo. As questões técnicas, tais como a ausência de estudo prévio de impacto ambiental e de vizinhança, foram reclamadas e a fundamentação se deu com base no equilíbrio entre capital e bem comum. E aí se colocam algumas questões. Qual é a importância das influências filosóficas na nossa vida cotidiana, né? O que é a ideologia ecomarxista da ONG Viva Piracema? Por que há resistência a essa ideologia ou a demais ideologias? Em geral, nossas resistências a um ou outro modelo de pensamento, né, quando a gente, não quero nem falar disso, não quero nem ouvir falar disso, se dá por algum tipo de desconhecimento, né? Pode voltar aqui para mim, por favor? Se dá por algum tipo de desconhecimento, enfim, porque não necessariamente eu preciso evitar falar de algo ou evitar querer conhecer algo né, para gostar ou não gostar daquelas ideias, né? Ao contrário, né? Só depois que eu conheço algo com alguma qualidade é que eu posso dizer, eu concordo, eu discordo, etc. Mas vamos lá, vamos tentar entender um pouco melhor então do que se trata essa questão. O ecomarxismo ou o ecossocialismo é a junção de dois grandes modelos de pensamento, né? Os movimentos ambientais que vão se valer do pensamento marxista para lutar por uma questão comum, assim. Então, argumenta-se que as questões ambientais, as crises ambientais, os danos ambientais, são consequência do modo de produção capitalista, né? Então, dentro desse modelo, dentro de uma sociedade globalizada, da liberalização da economia, há uma intensificação dos problemas ambientais, dos danos ambientais, dos impactos ambientais. E por que há essa intensificação? Porque o modo de produção capitalista, ao visar o lucro acima de qualquer coisa, ele vai exigir o consumo maior de produção o consumo maior de matéria-prima, portanto,
um consumo maior de recursos naturais, bem como vai exigir um consumo maior de mercadorias. Quer dizer, para o modo de produção capitalista continuar existindo dentro da ideia de produção em massa de mercadorias, é necessário que haja um consumo em massa dessas mercadorias. Na medida em que eu compro mais, eu vou fazer o quê? Eu vou gerar mais lixo, eu vou gerar mais resíduos. Então, nesse sentido, que dentro dessa ideologia argumenta-se que o modo de produção capitalista, entre outras coisas, promove um maior dano ambiental do que outros modelos de sociedades, no qual esse modo de produção não visa, que o modo de produção de maneira geral não visa ao lucro ou ao aumento excessivo das taxas de lucro, e sim ao atendimento às necessidades das pessoas, às necessidades de se ter uma boa qualidade de vida. A questão ambiental ela não é uma questão dentro do pensamento de Marx, tradicionalmente, não há citações à questão ambiental, até porque, quando Marx está escrevendo, ninguém falava de questões ambientais, porque o meio ambiente não era um problema. Os danos ambientais não haviam sido sentidos, a intensificação do modo de produção ainda não tinha causado tantas crises ambientais, tantos problemas ambientais. Então, no século XIX, não se falava em questão ambiental, não se tratava da questão ambiental, algo que vai acontecer depois do século XX e com mais intensidade só no final do século XX. Vamos voltar para o quadro. O ecomarxismo ou ecossocialismo surgiu em meados da década de 60 na Europa e na Austrália. Então é uma ideologia que vai aliar ideias e ideais marxistas com as ideias do socialismo, da ecologia, da política verde, da alta globalização, que para simplificarmos, vocês têm a definição lá no livro, mas é uma crítica aos efeitos negativos produzidos pela globalização. Essa discussão se dá com intensidade também no Fórum Social Mundial, mas a ideia é pensar alternativas para aqueles efeitos negativos causados ou que possam ter sido causados pela globalização. Então a gente vê, para a gente entender um pouco melhor essa questão, qual que é a base central do pensamento capitalista, do pensamento marxista em relação ao capital, né? Se dá na relação entre homem, meio ambiente, no caso a natureza, e o trabalho. O trabalho é uma questão central na obra de Marx, né? Através do trabalho, o homem transforma a natureza e transforma a si mesmo, vai dizer Marx. Quer dizer, só através do trabalho é possível que o homem se constitua enquanto ser humano, né? Enquanto sujeito de sua própria vida, etc. Então, na medida em que o trabalho ele vai sendo cada vez mais um trabalho que Marx chama de alienado, quer dizer, aquele trabalho em que o trabalhador não tem controle sobre o que está produzindo, o controle está todo o controle é todo de quem é dono, de quem é proprietário dos meios de produção, né? Meios de produção é tudo aquilo que eu preciso para se produzir algo. A gente já viu isso em outra aula. Então, na medida em que o trabalhador ele não é mais dono do seu trabalho, Marx vai dizer, o trabalhador deixa de ser dono de si mesmo, porque ele deixa de se completar, ele deixa de se formar, de se constituir enquanto ser humano. Então, na medida em que ao avanço do capitalismo, vai dizer Marx, você vai ter sempre um processo de exploração do homem pelo homem, exploração daqueles que detêm os meios de produção em relação àqueles que não detêm. E para que essa exploração? Para aumentar a mais-valia, para aumentar o lucro. Então, Marx vai dizer só com o lucro excessivo é que o capital consegue existir e se reproduzir. Quer dizer, é preciso que uma organização, que uma empresa reinvista em si própria para que ela aumente, para que ela cresça, para que ela tenha mais lucro. E aí, se ela quiser continuar crescendo, se ela for continuar crescendo, ela precisa, ainda assim, reinvestir nela mesma. Então, precisa gerar mais valia, precisa gerar mais lucro. Uma questão que chegou, vou responder. O capitalismo, ao seu entendimento, está acima
da responsabilidade ambiental, visto que muitas vezes existem situações de degradação do ambiente para fins econômicos, tais como a exploração de minérios, entre tantos outros. Qual política existe para esse tipo de exploração, no que diz respeito à preservação do meio ambiente? Eu não sei especificamente em relação à mineração, tá? Como que a legislação atua em relação à mineração, que tipo de autorização precisa ter. Efetivamente precisa ter um EIA-RIMA. Né? Qualquer empreendimento que cause esse tipo de impacto, né? Um shopping que vai ser construído na cidade, precisa de um EIA-RIMA para você ter um impacto que esse empreendimento vai causar na região, no trânsito, etc. Daí o empreendimento precisa trazer... O empreendimento precisa de pensar como é que ele vai resolver, por exemplo, a questão do trânsito, do transporte, etc. A questão da responsabilidade ambiental no capitalismo, ela é muito complexa. Então, vamos lá. Existem perspectivas mais ortodoxas, vinculadas ao pensamento marxista, que vão dizer, olha, não há responsabilidade ambiental, não há responsabilidade social e empresarial dentro do modo de produção capitalista, são coisas que são autoexcludentes. Né? Não há possibilidade dentro do capitalismo de se fazer um trabalho que não seja explorador do homem pelo homem e que seja extremamente danoso ao meio ambiente e à maioria das pessoas. Sempre vai haver no capitalismo, dentro desse pensamento mais ortodoxo, sempre vai haver no capitalismo um processo de enriquecimento de uma minoria, né, de favorecimento de uma pequena minoria em detrimento, né, de maneira contrária à grande maioria das pessoas que vão precisar necessariamente ter algum tipo de... não queria dizer de sofrimento, mas que vão precisar ter algum tipo de dificuldades econômicas, etc., para que ele possa existir. Quer dizer, é preciso que haja a exploração do trabalhador dentro desse modelo de sociedade. Vão dizer, boa parcela do marxismo mais ortodoxo. Uma parte do marxismo vai considerar a possibilidade de criar alternativas dentro do modo de produção capitalista para que haja uma relação de trabalho mais justa, mais igualitária e que haja um dano ambiental menor. Daí são, por exemplo, dentro dessa ideia a gente encontra, por exemplo, algumas iniciativas da economia solidária, o cooperativismo e outras iniciativas que se propõem a ser uma alternativa de trabalho justo, de impacto ambiental menor dentro do modo de produção capitalista. Fora as perspectivas marxistas, há todo um movimento na nossa sociedade, a nossa disciplina é resultado disso, inclusive, há todo um movimento na nossa sociedade propondo reformas e adaptações dentro do modo de produção capitalista para que ele seja menos danoso socialmente, menos danoso ambientalmente. Que é, por exemplo, os empreendimentos, a ideia de responsabilidade social da empresa, né? É uma ideia dentro do modo de produção capitalista que propõe, que promove, que provoca uma prática que seja lucrativa, mas que ao mesmo tempo seja menos danosa. Então aí depende, gente, tem um monte de vertente diferente. Eu vou responder mais uma pergunta que chegou aqui, vejo perguntas e fico querendo responder, mas depois eu preciso voltar aqui, tá, pra gente continuar na nossa discussão. Há uma relação antagônica entre políticas ambientais e capitalismo. Ela pergunta se as duas questões podem conviver juntas. Eu acho que eu já respondi essa pergunta agora, né? Para o marxismo mais ortodoxo não há possibilidade. A única possibilidade de se haver justiça social, de se haver justiça ambiental, de se haver um pensamento que garanta uma qualidade de vida para as gerações atuais e futuras, é o fim do capitalismo. É um outro modo de produção. Os socialistas propõem o socialismo, o comunismo, etc. Não há. Para o marxismo ortodoxo, é impossível você pensar dentro do modo de produção capitalista algum tipo de sustentabilidade, seja social ou ambiental, já que há apropriação privada dos meios de produção. Nesse sentido, vai sempre haver o favorecimento de uma pequena minoria proprietária em detrimento da grande maioria das pessoas. Vamos voltar para o quadro, gente?
Então, na perspectiva dos ecossocialistas ou ecomarxistas, é possível compreender a crise ambiental na forma social de produção capitalista. Quer dizer, a crise ela é consequência da forma da produção capitalista. Contudo, as necessidades sociais devem ser colocadas como prioridade e não um lucro. É importante considerar que o meio ambiente está sempre em prejuízo porque o trabalho é um valor humano e transformador da natureza. Bom, vamos para a nossa próxima situação problema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Vamos lá para o quadro, conhecer a nossa próxima situação problema. Na perspectiva do... Opa, olha eu resolvendo a outra de novo aqui. A ONG Viva Piracema procedeu ao levantamento de informações da empresa sob o ponto de vista do mercado, buscando na Bovespa pela sua saúde econômico-financeira e referências tais como o índice de sustentabilidade empresarial. Aqui é mais um instrumento dentro do modo de produção capitalista que busca aí alternativas para termos sustentabilidade, para termos um respeito ao meio ambiente, sem propor nenhuma mudança essencial no modo de produzirmos as coisas, na maneira como nos relacionamos, no modo de trabalho, né, na maneira como se dão as relações sociais de produção. Durante a investigação, descobriu-se que, diante das atividades desenvolvidas até então, as suas referências econômico-financeiras têm se abalado em razão de a empresa não preencher os requisitos do índice de sustentabilidade empresarial, ou seja, por ter atividades contrárias ao meio ambiente, fazendo inclusive com que as suas ações estejam em queda no mercado financeiro. Então eu pergunto, se você acredita que a Guimarães S.A. preenche os requisitos dos indicadores de desenvolvimento sustentável, ele é uma empresa de credibilidade, esses argumentos ajudarão a afastá-la do projeto de construção da represa? Então a gente tem alguns indicadores de sustentabilidade no Brasil e no mundo. Existe a Agenda 21 internacional, nacional, local. A Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Também tem o Indicador de Desenvolvimento Sustentável do IBGE, que também são um conjunto de informações sobre a realidade brasileira em suas dimensões ambiental, social, econômica e institucional. Sempre que eu vou promover, pensar um projeto de responsabilidade social, como um projeto de responsabilidade social empresarial, por exemplo, é interessante que eu saiba como que está a qualidade de vida daquela região onde eu vou atuar, né? Então é importante eu ter os dados, eu ter os instrumentos, para a partir desses dados eu criar os instrumentos necessários de ação, né? Então, dentro deste universo organizacional, da ideia de responsabilidade social empresarial, eu posso recorrer a esses instrumentos, tentando qualificar a minha organização dentro, se é uma organização de capital aberto, né? Qualificar a minha organização dentro desses índices. Pode ser que um determinado investidor, por exemplo, ele, antes de fazer o investimento ou de propor um investimento em uma determinada organização, consulte esses índices. Pode ser que não. Pode ser que para o investidor tanto faz. Se o investidor também está interessado única e exclusivamente em ter mais dinheiro, em fazer mais dinheiro, em ter mais lucro, ele não está muito preocupado com a qualidade
imediatamente daquele serviço ou daquilo que a empresa faz no seu cotidiano. Ele vai procurar outros índices, outros elementos que vai fazer com que o dinheiro que ele vai aplicar vai render, vai se valorizar. Se não está valorizando, ele retira o dinheiro e coloca o dinheiro em outro lugar. Agora, existem outros tipos de investidores, às vezes fundos de pensão, etc. Ou depende da maneira como o investidor, como a carteira de investidores pensa. Pode ser que esses investidores, de fato, prefiram investir naquelas empresas que têm um índice de sustentabilidade alto, adequado, etc. Por quê? Muitas vezes esses investidores querem um investimento que seja seguro a médio e longo prazo. Então, se a gente está falando de uma sustentabilidade econômica a médio e longo prazo, no mundo, da maneira como ele está se encaminhando, é necessário que a organização esteja atenta a essas questões, né, as questões sociais e ambientais, porque pelo menos tem caminhado nesse sentido, a pressão da sociedade sobre as empresas tem caminhado nesse sentido. Vamos ao quadro novamente para ver mais alguns exemplos. A gente já ponderou nas nossas aulas anteriores acerca da ideia de desenvolvimento sustentável, né? Então, só para a gente reforçar aqui, já que a gente está falando de índices de sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a habilidade das gerações futuras para satisfazerem as suas próprias necessidades. O Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE, é uma ferramenta de análise comparativa do desempenho das empresas, constante das listas da Bovespa quanto à sustentabilidade corporativa com fundamento na eficiência econômica, equidade ambiental, além da governança corporativa, que a gente também já viu na aula anterior, você se lembra, que garante a transparência e também a promoção da justiça social. Então, em sua investigação paralela, a ONG levantou que a empresa Guimarães S.A., sob o ponto de vista do mercado, está com sua saúde econômica e financeira em negatividade, conforme referências do Índice de Sustentabilidade Empresarial. Assim, verifica-se que a Guimarães S.A. age contrariamente ao meio ambiente e suas ações no mercado financeiro estão em queda por esse motivo. Mais uma parte, a Guimarães S.A., pela sua conduta, é um exemplo típico de empresa que não preenche os requisitos dos indicadores de sustentabilidade. É empresa não certificada, razão pela qual não tem crédito no mercado, sendo assim não poderia estar participando de obra pública, argumento este que é importante para afastá-la da construção da represa e questionar o projeto todo desde a sua essência. Então é interessante, né, gente, que esses índices, esses relatórios e alguns selos, eles podem ou não qualificar as organizações para prestarem, por exemplo, serviços públicos, para atenderem a editais públicos, etc. Aí depende se o governo vai ou não vai exigir esse tipo de ação. Além disso, a gente tem outros exemplos de ações e de legislações que ajudam a gente a refletir sobre essa ideia de justiça social. Um exemplo que me vem à mente é a ideia da licença maternidade, né, que pode ser de 6 meses, né, a depender da escolha da organização, e aí a organização que adota essa licença de 6 meses para suas funcionárias, ela tem alguns benefícios junto ao Estado. Então, é uma maneira do Estado atuar, né, na promoção da justiça social dentro das organizações. Não que a empresa não é obrigada a realizar, a se propor, né, a adotar os 6 meses de licença maternidade. Parece que mudou também, e aí parece, porque eu tenho que consultar a legislação, mas parece que isso também vale hoje para a licença paternidade, não de 6 meses, né, mas que houve uma ampliação da licença paternidade e a empresa pode também adotar isso e ter alguns benefícios junto ao governo. Chama Empresa Cidadã, o selo que o governo federal emite
para essas empresas que adotam a política da licença maternidade de 6 meses. Veja que a gente está falando aqui de responsabilidade social e ambiental e algo que é simples e imediato no nosso cotidiano, como a licença maternidade, envolve um elemento fundamental para a qualidade do trabalhador, né? Para a qualidade da trabalhadora, a qualidade de vida do trabalhador e da trabalhadora, né? Que pode ficar tranquila que naquela organização onde ela está atuando, está trabalhando, a trabalhadora, no caso, que nos interessa aqui, ela sabe que ela vai ter um respaldo daquela organização se ela engravidar, então, e que ela pode se afastar sem medo de voltar e perder o seu emprego ou qualquer coisa do tipo. Então, isso é importante. Existem também outras práticas que são interessantes de empresas que constroem um aparato para receber essa mãe depois, né, com espaço para amamentação e assim por diante. Bom, vamos lá, a gente pode ir para o nosso próximo bloco. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Olá, estou de volta. Eu vi que tem um pedido para eu falar um pouco mais sobre responsabilidade empresarial. Se puder me detalhar um pouco mais, ser um pouco mais específico acerca disso, tá? Eu posso comentar. Mas vamos lá, vamos ver a nossa próxima situação, problema. Então a gente continua aqui no caso de Arnaldo, de Santa Cruz da Serra e da construtora da represa Guimarães S.A. Pelas irregularidades da empresa, Arnaldo encontrou apoio na ONG Viva Piracema, que por meio de seus colaboradores, dentre eles geólogos, geógrafos e ecólogos, aproveitando-se das tecnologias à disposição. E aí a gente está falando de novas tecnologias, tá? Nessa última parte aí da unidade, simularam a implantação da represa na região para obter dados. Numa prévia análise, com a implantação do empreendimento, o comprometimento ambiental na região seria impactante sob o ponto de vista não só local, como regional. Então, por meio do uso de tecnologias, uma equipe multidisciplinar simulou a instalação da obra e apontou que ela vai provocar comprometimento das espécies nativas, comprometimento da crosta terrestre e dos lençóis freáticos, comprometimento do clima regional. Numa análise prévia, eles obtiveram dados alarmantes sobre prejuízo ambiental. Isso denota que a Guimarães S.A. não tem qualquer compromisso com a sua função social, que estaria no fato de utilizar-se da tecnologia em favor do seu objeto, que é, no caso, a construção da represa em benefício das pessoas e do meio ambiente. E para esse fim, a empresa do porte da mencionada deve garantir a todos tal segurança ambiental e tornar público tal ato, uma vez que, embora a energia seja extremamente importante, a segurança ambiental se sobrepõe a ela. Então, a gente vê que a ONG tomou uma iniciativa aqui de tentar reproduzir as condições de instalação da organização através dos recursos tecnológicos disponíveis. E aí uma pergunta me vem à mente, né, e pode nos provocar. Afinal de contas, as tecnologias, elas ajudam a melhorar os impactos, né, trazer impactos mais positivos ao meio ambiente, ou ao contrário, as tecnologias são responsáveis pelo maior impacto, por um impacto mais negativo ao meio ambiente? Essa ideia do impacto da tecnologia, ela pode ser associada num primeiro momento ao próprio processo de revolução industrial, né, no sentido de que exigiu mais matérias-primas, produziu em maior volume, gerou, portanto, maiores resíduos, necessitou
de mais consumidores, então também promover o maior consumo, gerando mais lixo. Nesse sentido, né, a gente fala, nossa, mas a tecnologia então ela foi responsável pelas questões, pelos danos ambientais, né? Por outro lado, cada vez mais nós temos a construção de máquinas, a gente tem a invenção de materiais que promovem uma produção menos impactante. Então, por exemplo, lá no livro você tem um exemplo de uma tecelagem, se não me engano, uma tecelagem, que vai conseguir, através de uma inovação tecnológica no seu maquinário, vai conseguir produzir mais usando menos água. Não sei se é uma... Agora me foge se é uma empresa de lavagem de tecidos, etc. Mas, de qualquer forma, a empresa produz mais usando menos da metade da água que exigia anteriormente. Então, você tem um uso da tecnologia para qualificar a máquina, para que essa máquina produza melhor, com menos impactos. A gente pode também lembrar das lâmpadas de LED, que consomem bem menos energia, são mais duráveis. A gente pode pensar também nos motores elétricos, que exigem menos combustíveis fósseis ou nenhum combustível fóssil e, portanto, também são menos poluentes, né? E por aí vai. Vários materiais hoje que são produzidos que são altamente reaproveitáveis, facilmente recicláveis e assim por diante. As tecnologias, então, elas também são aproveitadas e podem ser aproveitadas para reduzir o impacto na hora da produção. A logística reversa, que muitas pessoas já citaram ao longo dos chats, eu não tive a oportunidade de comentar, a logística reversa é um outro exemplo, né, de como que é possível pensar estratégias para que aquilo que seja produzido volte e de alguma forma seja reaproveitado, ou pelo menos seja descartado da maneira correta. Então, o debate em torno do uso das novas tecnologias e da relação dessas novas tecnologias com o meio ambiente, ele é bem interessante, né? Ele merece ser melhor explorado por todos nós. Nossa, quanta palavra enroscada. Vamos voltar para o livro, para o quadro. Hoje é certo que a tecnologia e o seu avanço representam uma aliança com o meio ambiente. Cadê? Aqui. Uma aliança com o meio ambiente pelo diagnóstico e monitoramento que as ferramentas tecnológicas são capazes de proporcionar. Pelos argumentos da Guimarães S.A., feitos desde o início e pela investigação encabeçada pela ONG Viva Piracema, em apoio a Arnaldo, verifica-se que essa empresa não se utilizou da tecnologia para a gestão do empreendimento em favor do meio ambiente, demonstrando, portanto, uma conduta antiética. Então, a gente vê que as novas tecnologias elas podem ser melhor aproveitadas. No caso da nossa empresa em questão, isso não acontece, mas aconteceu para o seu monitoramento. Então, a ONG Viva Piracema foi lá, elaborou um estudo a partir daquilo que estava disponível, por uma equipe multidisciplinar. Isso é importante que se diga também que as questões relacionadas ao meio ambiente e aos impactos ambientais, elas sempre são questões que devem ser pensadas por equipes multidisciplinares. A gente viu ali que tinha ecólogos, geógrafos, geólogos, etc. Por quê? Porque, em geral, os empreendimentos eles trazem um impacto ambiental, eles podem trazer um impacto de patrimônio histórico. Então, é preciso que haja alguém também... Desculpe. É preciso que haja alguém também responsável por isso. Ela traz um impacto social, então é importante que haja alguém também responsável por isso. Vamos para o nosso próximo bloco. Eu vou deixar um tempo para a gente discutir as questões que estão chegando aí pelo chat. Aproveite agora também para mandar suas dúvidas, seus comentários. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá?
Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Estamos de volta. Então, o que a gente viu ao longo da nossa aula foi uma empresa preocupada ali em ampliar as suas possibilidades e a sua margem de lucro a partir da construção da represa e da produção ali, no caso, de energia elétrica, e moradores se associando em torno de uma ideia, né, e de organizações não governamentais, que a gente já discutiu em aulas anteriores também, o conceito de ONGs, se unem para impedir que esse processo vá adiante, pelo menos da maneira como estava acontecendo. Em geral, os estudos de impacto ambiental, os relatórios de impacto ambiental, a diferença, deixa eu só para citar, a diferença entre estudos de impacto ambiental e relatórios de impacto ambiental é somente na forma, tá? Porque, em geral, o relatório de impacto ambiental é um resumo, é uma síntese daquilo que foi construído nos estudos de impacto ambiental. É importante, porque muitas vezes no estudo de impacto ambiental há informações sigilosas, não porque as pessoas sigilosas para proteger determinadas atividades comerciais. Então, alguma atividade industrial, às vezes, precisa proteger algum segredo de produção, segredo de tecnologia mesmo. E aí isso não pode ser amplamente divulgado. Então, o relatório de impacto ambiental diz respeito àquelas informações que devem ser divulgadas, que devem ser de conhecimento de todos, né, de toda a sociedade, especialmente de todos aqueles que serão impactados. Então, ele é uma espécie de síntese, um resumo do que existe nos estudos de impacto ambiental, né, que é o que vai ser divulgado, que é o que vai ser colocado a público e debatido em audiência pública, etc. Pelo menos deveria ser esse o procedimento, deveria ser esse o processo. Então, as pessoas se reuniram exigindo que a empresa apresentasse o relatório de impacto ambiental, realizasse o estudo de impacto ambiental, para saber se de fato aquele empreendimento poderia ou não poderia ser realizado. A princípio, um empreendimento desse tamanho nem pode existir, nem pode ser realizado sem que haja os estudos de impacto ambiental. Algo muito semelhante aconteceu na construção da usina de Belo Monte. Espera aí, chegou uma questão aqui. Muitas vezes é o interesse econômico que trava todo o processo de viabilização para a constituição de políticas ambientais que possam criar o desenvolvimento sustentável dentro da perspectiva que a gente está discutindo aqui, sim, né? Para muitos tipos de empreendimentos, a questão ambiental é um entrave para a geração de lucro, de rendimentos. Então, o que a gente sempre vai acabar colocando em debate, colocando em discussão, né, vamos pensar lá o caso de Mariana, né, o desastre ambiental em Mariana. Por um lado, argumento, bom, essa empresa ela deveria ser multada de maneira rigorosa. Por outro lado, outras pessoas argumentam, bom, mas a empresa ela gera muitos empregos na região, ela traz uma qualidade de vida através desses empregos, dos salários, do dinheiro que circula na região, né? Então, como que a gente coloca isso na balança, né? Como que a gente encontra um meio termo entre um desenvolvimento local e regional que seja ao mesmo tempo sustentável? E por que o ser sustentável é importante? Muitas vezes ele não é importante para a gente imediatamente, mas ele é importante do ponto de vista ético, na medida em que ele pode trazer impactos seríssimos, gravíssimos, lá adiante, no futuro. Então, o que
as críticas, né, a discussão colocada nesse embate entre aquilo que é importante para o país em termos de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, e aquilo que é importante em termos de preservação ambiental, de segurança ambiental, de sustentabilidade ambiental, se dá nesse jogo. A gente viu em uma situação problema aqui, em uma das nossas aulas, aquela fábrica que ela sai do país onde a legislação ambiental é rigorosa e vai para um outro país onde essa legislação era extremamente branda. Para quê? Para que ela conseguisse realizar suas atividades, conseguisse reproduzir os seus lucros sem que precisasse fazer investimentos ou tivesse algum tipo de resistência à sua ação, né? À sua atividade. Então, isso sempre está numa reflexão. A gente vê, inclusive, países que a gente chama de países desenvolvidos também imersos nesse debate. Recentemente, com a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos, esse debate se reacendeu, né? Por diversas vezes ele se manifestou de que ele não vai deixar de colocar os interesses do desenvolvimento econômico e industrial do seu país, ele não vai deixar de colocar esses interesses acima da questão ambiental, muito menos da questão ambiental global. Porque para ele o que importa é ali o desenvolvimento econômico do seu país e o emprego dos americanos, etc, etc. Então, esse é um debate extremamente pertinente e presente no mundo contemporâneo. Tem mais uma questão aqui, a percepção de que a humanidade chegou a um ponto crítico quanto à degradação do meio ambiente e ao uso dos recursos naturais tem inspirado um vasto movimento de renovação no pensamento marxista. Existem essas abordagens marxistas relacionadas ao meio ambiente. Existe o chamado ecomarxismo, o ecossocialismo, mas isso não é isso não é hegemônico dentro dos movimentos ambientalistas, tá? Em geral, os movimentos ambientalistas, eles não dialogam tão de perto com os ideais socialistas ou marxistas. Eles são críticos à sociedade capitalista, são críticos à maneira como se produz na nossa sociedade, mas não necessariamente vão dialogar muito de perto com os ideais socialistas e ideais marxistas. Todo um novo conjunto de movimentos sociais trazem necessariamente uma necessidade dos marxistas repensarem as questões teóricas, as questões mais conceituais do marxismo, na medida em que há novos contextos sociais, há novos contextos produtivos, econômicos, mas existem muitas abordagens que se valem do referencial teórico marxista, que são renovadas, que são repensadas, relidas, reelaboradas contemporaneamente, até porque os problemas são outros, né? As questões se ampliam. Não que a questão abordada por Marx, que é centralmente, como eu disse agora há pouco, o conflito que se dá entre aqueles que são trabalhadores, que vendem a sua força de trabalho, e os que são proprietários, ou seja, um conflito de classe, não que esse conflito não exista, ele existe, né? Ele está dado na nossa sociedade, portanto, essas ideias elas ainda são importantes para a gente fazer uma análise das relações de trabalho, das relações de produção na sociedade contemporânea. A questão ambiental traz sim um fôlego, traz sim uma renovação para esse pensamento, para essas ideias, mas não só, né? Existem outros movimentos e outros pontos que também trazem uma nova reflexão para os marxistas, que tem que repensar as reflexões para dar conta de entender a realidade que a gente vive hoje. Eu vou voltar aqui para o quadro rapidinho e já eu comento mais algumas questões que vocês estão colocando. Só para citar, gente, e aí sugiro que você dê uma olhada no histórico das discussões em torno da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, dialoga bastante aqui com o nosso caso fictício, né? Então, Belo Monte provocou danos sociais e ambientais que ainda não podem ser mensurados. Então, a gente ainda vai levar algum tempo para conseguir dar conta de entender todo o impacto que a obra vai causar ali na região. Vários atores sociais têm denunciado esses impactos negativos. A obra foi e ainda é cercada de polêmicas,
Então eu estou passando um link aqui para você acessar, é uma sugestão, depois você pode procurar outras coisas. E aqui eu sugiro que você olhe tanto as reflexões e as discussões críticas à construção da usina, quanto que você olhe o posicionamento do consórcio ali que construiu, que produz a usina. Tá? É importante, né, ver os dois lados, mas fique atento a tudo aquilo que deveria ser feito como contrapartida pela construção da obra, porque muitas vezes uma obra como essa, ela vai ser feita, ela inevitavelmente vai ser tocada adiante. O que as pessoas que são impactadas por ela querem é que elas sejam compensadas de forma justa por aquilo que está sendo realizado. Se não dá para parar um empreendimento, se é inevitável que aquele empreendimento seja construído naquela região, ao menos que os impactos causados pelo empreendimento sejam compensados de forma equilibrada. Eu vou deixar aqui um tempo para você ainda que não fez pergunta, para você ainda que não comentou, mandar um comentário aqui para mim, tá? A gente tem um tempo aí para discutir algumas questões ainda. Eu vou dar uma lida nas questões que já vieram e volto num segundo para comentar com você. Até mais. A gente tem 3 minutinhos aí para responder umas perguntas, vamos ver o que a gente pode responder nesse tempo. A água hidrelétrica é uma fonte de energia renovável e não emite poluentes, contribuindo assim na luta contra o aquecimento global. Assim, existe algum modelo de gestão que se sobrepõe a esses impactos sociais e ambientais, principalmente em nosso país, onde há imensos rios, tornando-se uma fonte de energia vantajosa e altamente sustentável? Existem alguns modelos, né? Hoje a gente tem algumas usinas de energia eólica, né? E também a gente utiliza muito pouco no Brasil a energia solar. Né? Nós também somos um país que temos sol o ano inteiro, praticamente em todas as regiões do país, poderíamos aproveitar um pouco melhor isso. Alguns ambientalistas, alguns críticos aos modelos desses grandes empreendimentos hidrelétricos, eles vão dizer que essa energia ela não é tão limpa assim nem tão renovável, porque ela causa muitos impactos que podem, num futuro, trazer danos aos rios, e aí essa água também ela não necessariamente vai ser bem aproveitada, e etc. Eu sugiro algumas pesquisas em relação a isso, né? Nas discussões sobre Belo Monte você vai encontrar alguma coisa nesse sentido. Dúvida entre a diferença entre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Diferença conceitual: sustentabilidade está relacionada aos limites do meio físico, aos limites do meio ambiente. Então eu falo em sustentabilidade, isso é no caso na questão ambiental. Falo em sustentabilidade, estou falando quais são os limites do meio ambiente. Quando eu falo em desenvolvimento sustentável, eu aliei a ideia de sustentabilidade à noção de desenvolvimento. Ou seja, como que eu posso continuar me desenvolvendo respeitando esse limite do meio ambiente, tá? Então, é um pequeno detalhe, assim, mas é importante. Então, desenvolvimento sustentável une dois conceitos, o conceito de sustentabilidade e o conceito de desenvolvimento, né, que são conceitos a priori diferentes. Vamos ver mais uma perguntinha. Diante da crise socioambiental, como as empresas podem ou puderam, não sei, mudar suas políticas de consumo, apresentando produtos e serviços que não agridam ao meio ambiente? Como que as empresas podem apresentar produtos e serviços que não agridam ao meio ambiente? É uma ótima pergunta, porque envolve uma série de reflexões, de questões que inclusive a gente vai discutir na aula que vem, na próxima aula, como por exemplo a ideia de economia criativa, então de desenvolvimento de novos produtos, de desenvolvimento de novas tecnologias que sejam, por exemplo, que ajudem a produzir mercadorias que sejam facilmente recicláveis ou que sejam reaproveitáveis. Algumas empresas você vê, empresas de refrigerante, por exemplo, que começam a adotar novamente o discurso da embalagem retornável. Então, durante muito tempo, a gente teve a ideia do refrigerante com a embalagem descartável, mais prático, etc. Você tem uma retomada das embalagens de vidro, ou então a mesma embalagem de plástico, mas aí retornável. Daí você cria menos lixo, etc.
Existem muitos exemplos nesse sentido. Você pode... Tem surgido algumas empresas de courrier, né, de entregas, cujos motoristas são ciclistas, né? Então, uma nova lógica aí de entrega de documentos, mercadorias, etc. Enfim, existem muitas possibilidades, aí tem todo um universo e aí é preciso criatividade para desenvolver isso. A última pergunta, e a gente vai para o vídeo de encerramento. Uma sugestão que vem de algum município, uma opção seria uma lei municipal definindo que o comércio utilize sacolas plásticas coloridas, por exemplo, utilizando azul para papel, né? Então, eu já vi algumas iniciativas dessa no Brasil, na tentativa de criar uma legislação que obrigasse as pessoas a usar, para determinados materiais, usar determinada cor de lixo, cor de sacola, etc. Né? Bom, gente, terminamos. Eu vou deixar vocês com um vídeo de encerramento. A gente tem mais uma aula. Outras dúvidas ou outras discussões a gente pode fazer lá no nosso chat da aula atividade. Daqui a pouco ele estará aberto. Obrigado pela atenção, pela participação de todos. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Olá, estamos chegando ao final da unidade 3 de responsabilidade social e ambiental. E aí? Você está estranhando alguma coisa por aqui desde o nosso último encontro? Pois é, aquelas doações todas para a comunidade vítima do desastre ambiental já foram entregues. A gente aqui no Centro Acadêmico age rápido. Por falar em agir... E você? Como foram os seus estudos ao longo dessa unidade? Vamos recordar um pouco de tudo o que você estudou em relação ao meio ambiente? Nessa unidade, você conheceu a importância das políticas públicas na questão ambiental e também as ações de gestão corporativa e estratégias empresariais que cada vez mais devem trabalhar com o compromisso do desenvolvimento sustentável. Você conheceu também novas ideologias ambientais praticadas no mundo, em que o foco deixa de ser apenas o lucro e nascem propostas de uma desaceleração de mercado e maior integração do consumidor ao meio ambiente. Como exemplo dessas ideologias, você conheceu o ecomarxismo ou ecossocialismo. E enquanto nós aqui no Centro Acadêmico entregávamos as doações para as famílias da comunidade atingida pelo desastre ambiental aqui na região, você descobriu que existem indicadores e índices capazes de medir o compromisso de gestões corporativas com a sustentabilidade. E ainda viu que a tecnologia, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é uma inimiga do meio ambiente. Se utilizada propriamente, ela pode ser uma grande aliada na gestão ambiental. Já na SGA da unidade, você conheceu Arnaldo, que vive em Santa Cruz da Serra, onde iria se construir uma represa. Seu desafio foi conciliar os conceitos de responsabilidade social e ambiental com as práticas adotadas pela empresa responsável pela represa. Na SP1, documentos como o Estudo do Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente foram avaliados ao se levar em conta o preço ambiental a ser pago pela comunidade. Na SP2, Arnaldo, junto ao povo de Santa Cruz da Serra, relembrou conceitos da visão ecomarxista ou ecossocialista e sua influência no meio ambiente. Na SP3, com a ajuda de dados levantados pela ONG Viva Piracema, Arnaldo viu que a empresa responsável pela represa não gozava de boa saúde financeira nem preenchia requisitos necessários para alcançar índices satisfatórios de sustentabilidade. Por fim, na situação problema 4, com a ajuda da tecnologia de geólogos, geógrafos e ecólogos, Arnaldo e a ONG Viva Piracema conseguiram simular a construção da represa e detectaram dados alarmantes quanto ao prejuízo ambiental que ela causaria à região. Depois de acompanhar o Arnaldo nessa jornada, agora é sua vez de colocar em prática os conhecimentos adquiridos no estudo dessa unidade. Discuta com seus colegas, por exemplo, por que os povos do Xingu são contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no estado do Pará. Essa unidade fica por aqui. Antes de encerrarmos essa unidade, um recado rápido. Não se esqueça de voltar ao seu livro didático se ficou com alguma dúvida. E não deixe de rever os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos e até um próximo encontro.